E o que a gente pode falar um pouquinho do perfil da Kayla? A Kayla Porque tá todo mundo assim, entendendo e não entendendo ao mesmo tempo, né? Conforme os episódios forem saindo no ar, vocês vão entender pouquinho a pouquinho. É que ela realmente vai se revelando aos poucos. Tanto para quem está à volta dela, como o público que está em casa. A Kayla é uma mulher muito inteligente. Quando você vem com a farinha, ela já está com o bolo pronto. Ela já tem planos e estratégias muito bem arquitetados para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ela sabe o que ela quer. E aí ela vai arquitetando formas muito disfarçadas para atingir a meta dela. Ela é metade israelita e metade filisteia. A mãe dela era uma filisteia. Faleceu quando ela era muito pequena, muito jovem, criança ainda. E o pai dela, Baaná, Marcos Breda, é israelita. Então ela tem uma descendência dupla aí, Sim. mesmo. E bom, por conta desse rancor, dessa tristeza, dessa sensação de injustiça que fizeram com a mãe dela, porque como culturalmente esse amor não poderia existir entre o pai e a mãe dela, foi por conta disso que assassinaram a mãe dela. E ela tem muito rancor, muita tristeza dessa história, de não ter tido uma família, de não ter tido a mãe, de não ter sido assumida por esse pai. E ela pega esse rancor e, como eu te falei antes, por não ter lidado bem com essa dor, por não ter tido uma inteligência emocional, ela traça uma meta, um desejo, um destino de que o propósito de vida dela é destruir Israel, é destruir esse lugar, essa religião, esse conceito que fizeram a mãe dela ter o fim que teve. Então é isso, ela é uma justiceira, na verdade, baseada em atitudes que extrapolam qualquer limite, porque ela perde a mão, ela comete crime, e tudo em busca de fazer essa justiça. Mas tem tanta coisa que vai acontecer até lá, não posso dar spoiler, tem tanta coisa, né? Porque ela acaba, às vezes, metendo o pé pelas mãos e Sim. nem todo plano sai como ela Sim. gostaria. Mas a gente consegue ver essas questões humanas nela quando algumas cenas que já foram ao ar, quando mostram ela lembrando, né, do que aconteceu com a mãe, ela sofre, né? Tem alguns pontos que ela mostra essa humanidade, essa dor que ela tem, né? Que aí ela A minha grande mostra dificuldade com a Kayla força, né? é que, diferente da Agar, a Agar ela era muito transparente. O que ela sentia, ela transparecia para qualquer pessoa. A Kayla não. Ela sente muita dor, ela sente muito rancor, mas ela sabe camuflar isso, de forma que isso não atrapalhe os planos e as relações que ela estabelece. Então, com cada personagem, ela tem um tipo de filtro, um tipo de máscara que ela coloca. Para o pai dela é um, para o irmão é outro, para o Irã é outro, para quem é amonita é outro. Ela vai camuflando em muitas ou poucas camadas o que ela realmente sente. Tem personagem que nunca viu a verdade da Kayla. Tem outros que conhecem a verdade mais feia dela. Né? Com o pai dela, por exemplo, ela é absolutamente honesta, transparente. E ela é como ela é. Ela é como ela é. Com a grande maioria, não. Então, para mim, enquanto atriz, o maior desafio é estabelecer essas relações e deixar claro para o público, né? O que ela sente por cada pessoa que ela se relaciona. E quando a gente fala da vingança, né? Você falou, né, que ela tem esse sentimento de vingança. O quanto isso também é comum, a gente traz também essa reflexão, né, para os dias atuais, né? Eu, Ilka, tenho uma dificuldade muito grande de lidar com perdão, com pessoas que machucaram no passado, de transcender, sabe, isso. E as minhas personagens trazem essa reflexão. Então, às vezes, eu me vejo dando uma fala, dando um texto, segundo a minha personagem, mas a Ilka que está falando aquilo ali fica pensando, cara, realmente, não tem sentido, né?
Quem guarda a vingança é o mais prejudicado, É o mais né? prejudicado. E aí, assim, e normalmente a pessoa que busca se vingar de alguém ou de alguma situação que aconteceu, normalmente é uma pessoa que tá muito machucada por dentro. Por fora é por ódio, né? Então, vou dar, sei lá, um exemplo. A pessoa foi traída, ela quer se vingar e ela Sim. vai e trai. Sim. E ela faz aquilo por ódio, mas ela tá machucada por dentro e fazer aquilo só vai fazer mais mal ainda Normalmente pra quem ela, machuca é quem tá mais machucado. Exato. Uma pessoa que tá bem resolvida, que tá bem consigo, com a sua própria história, não tem tempo de ficar pensando em fazer mal pro outro. Normalmente é assim, né? E as minhas personagens têm isso muito claro. Quanto mais dor do passado elas têm, mais sede de vingança e de ódio elas têm. Aquilo foi transformado dentro delas em vingança. E assim, Sim. É o que você falou, né? Não é o ser vilão, é uma humanidade, é um sentimento. Sim. Que eu acho que todo ser humano deve passar em algum momento na vida, uns Com mais, certeza. outros menos, de você ser injustiçado ou você passar uma injustiça, mas aí você tem a escolha, eu posso guardar aquilo, né? E sempre tem a escolha. Às vezes a gente acha que não, mas fulano de tal fez isso comigo. Calma, fulano de tal fez isso, mas você tem a sua autorresponsabilidade. Sim. As minhas personagens sempre escolhem o pior caminho, mas tudo bem. É, porque você vê, a Kyla, ela sofre, a gente vê, né? Você Sim. mostra com ela ali, ela sofre com tudo que aconteceu com a mãe. E realmente, assim, se a gente olhar só com o olhar da emoção, a gente fala, poxa, foi uma injustiça o que a mãe dela passou, e uma criança ver aquilo é um trauma. Mas e dali pra frente, é possível encontrar outro caminho? É um pouco, talvez, aparentemente mais difícil, mas com certeza mais libertador, né? Com certeza. A pessoa sofre muito, porque o perdão parece difícil num primeiro momento, mas eu vejo assim, né, pelo menos. O perdão é muito mais pra mim do que pra você. Se eu vou te perdoar, você não precisa nem me pedir desculpa, mas eu preciso te perdoar pro meu bem. Pro meu bem, claro. Porque senão eu me sinto mal. Então, às vezes acontece a situação, a pessoa nem me pediu desculpa, mas não, eu já perdoei, tá? Nem lembro. Outro dia um amigo meu falou, ele falou assim, Carol, desculpa, teve um dia que não sei o que eu falei, mas assim, eu nem lembrava. Olha. Porque eu falei, eu nem lembrava. Depois que eu falei, não, porque assim, eu criei isso porque a vida já é tão conturbada por si só e esse tipo de sentimento acontece o que aconteceu com Kyla, porque as pessoas podem estar, se a gente falar, ela é uma vilã, mas não, qualquer ser humano pode estar como Kyla tá, qualquer ser humano, você só sabe quem você é dependendo da situação da qual você está inserido. Eu não sei quem sou eu se eu vejo, Deus me livre, alguém assassinando minha mãe, eu não sei quem eu posso ser, entendeu? A Kyla foi colocada nessa situação e ela lidou assim dessa maneira. Então também é um aprendizado pra gente não julgar o outro, exato. Entende? Tudo é um grande aprendizado, né? E eu acho que esses personagens é bacana porque eles trazem essas autorreflexões, né? Sempre, sempre. E eu vejo o quanto a Kyla, por exemplo, tá tão apegada nessa vingança que deixou ela estagnada, né? Nesse momento da vida dela. Ela não consegue ultrapassar, transcender, focar em outra coisa. Durante a história, todo dia, ela acorda para isso e vai dormir pensando nisso. É a meta de vida dela. E assim, ela faz de tudo, né? Tudo. Porque ela tem a parceira lá dela, tem Stephanie Brito, a Laísa, né? Que também é bem misteriosa. A Laísa, assim como a mãe da Kyla, é uma feiticeira que faz rituais para ajudar a Kyla a conseguir o que ela quer. E justamente por conta disso, os israelitas jamais poderiam aceitar a mãe da Kyla, porque vai totalmente contra, né, o que os israelitas pregam, um Deus único, sim, enfim. Sim. Então, realmente não tinha como essa mulher ter um final feliz.